Imaculada Conceição. Significa que a Virgem Maria foi e é isenta da mancha do pecado original, a herança, que foi propagada aí entre os degredados filhos de Eva. Ano 1854. Definido Bula Ineffabilis Deus. Aqui eu acho interessante porque não teve concílio, embora foram anos discutindo sobre isso. Mas algo interessante que eu acho bem legal, como o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito traz, ele diz que ali foi uma resposta da teologia do povo. O povo já proclamava a Imaculada. Só faltava, de fato, digamos assim, agora como eu falando, tá? Assinar embaixo, A igreja assinar embaixo e definir um dogma. Contexto bíblico. É só lembrar do proto-evangelho, A mulher inimiga da serpente que pisaria em sua cabeça seria incoerência que essa mulher, não fosse imaculada, assim inclusive como a Eva, que também era imaculada. Era como se Nosso Senhor repetisse a mesma história, só que a mudança seria na atitude, A atitude de Eva e a atitude da Ave. Desobedecer a Deus ou obedecer. Se tornar amiga da serpente, digamos assim, conversar com ela ou pisar em sua cabeça e assim pisar no pecado. Também é só lembrar da saudação angélica, o anjo, Haere quer caritomene, ave cheia de graça. Esse termo, ele está no pretérito perfeito, passado, então ela foi feita cheia de graça e não agraciada naquele momento em ser mãe de Deus, entendeu? Então, isso já mostra a beleza dessa mulher que foi feita para ser mãe de Deus, foi preparada para isso. Não por si, Isso não foi ela que fez. Foi por privilégio de ser quem ela é pelo próprio Deus. E para terminar a saudação angélica, a gente ainda pode lembrar de Santa Isabel, Bendita és tu entre as mulheres. De fato, bendita, porque entre os degredados filhos de Eva, ela foi privilegiada, ela foi preparada para ser mãe de Deus. Posso lembrar até agora de Jó, Pode o puro vir de algo impuro? Não, esse canal teria que ser perfeito, Ela foi preparada para isso. Contexto histórico. Acaba sempre sendo contra, também alguns ideais da época. Mas aqui eu queria destacar, diante de tantas coisas que eu poderia falar, uma discussão santa, sadia, entre os franciscanos e os dominicanos sobre a Virgem Maria ter sido imaculada ou não. Nunca duvidaram da santidade dela, mas será se desde o primeiro instante ela teria sido imaculada, preservada do pecado? Mas Nosso Senhor nos salvou todos na cruz, salvou todos do pecado, então como é que não salvou a Virgem Maria? Como é que isso acontece? Mas Duns Scotus, o Beato, ele deu uma aula perfeita, assim, e a igreja foi se convencendo disso. Uma forma que eu posso trazer aqui, para vocês entenderem isso, é uma historinha de Padre Paulo Ricardo, que traduz, bastante coisa em relação àquilo que Duns Scotus traz para nós. Que é que um herói pode salvar alguém antes do acidente ou depois desse acidente acontecer, tá? Então, Duns Scotus traz o quê? A redenção liberativa ou preventiva. Se o herói salva antes do acidente acontecer, Duns Scotus traz pra gente então uma redenção preventiva. Foi o caso da Virgem Maria. Por ser quem ela é, por privilégio, Nosso Senhor fez uma salvação antecipada com a Virgem Maria, tornando ela imaculada desde o primeiro instante, ali na concepção. Já o herói que salva depois do acidente é a redenção liberativa, que é o que aconteceu com todos nós na cruz.
O bônus que eu trago aqui é que esse dogma ele foi confirmado por uma mariofania, por uma aparição no ano de 1858, Nossa Senhora de Lourdes, né? Depois de tantas aparições na 16ª, que várias vezes dessas aparições, Santa Bernadette perguntou o nome da Virgem Maria. Ela só vai dizer depois e se apresenta como eu sou a Imaculada Conceição. Assunção da Virgem Maria. Dogma: Assunção da Virgem Maria. Significado: significa que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Inclusive há uma diferença entre Assunção e Ascensão. Ascensão, próprio Jesus, né, se elevou, ele é Deus. Assunção não, a Virgem Maria não é uma deusa, ela, né, não tem esse poder. Então ela foi elevada. Ano 1950. Definido na bula Munificentíssimos Deus. Percebam, né, que os dois primeiros dogmas que teve a definição por meio de concílios, os outros dois últimos não, né, foram apresentados em bulas depois. Contexto bíblico. Junto com a Imaculada Conceição, né, acabam sendo dogmas que são mais baseados na tradição, de maneira direta, e de maneira indireta com as Sagradas Escrituras, diferente de maternidade e virgindade, que é bem claro no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Mas ainda assim, né, qual seria esse contexto? A fundamentação bíblica acaba se voltando mais uma vez, né, para o proto-evangelho, Gênesis 3,15, para a Anunciação, Lucas 1,28, e também para Apocalipse 12, né, versículo 1. A mulher vestida de sol, né, com a lua embaixo dos seus pés, a coroa de 12 estrelas. E isso por quê? Porque como nessa mulher vestida de sol existe o triunfo, né? Um triunfo da morte, o triunfo do pecado, o triunfo da concupiscência. Então, de uma certa forma, traz essa mulher do proto-evangelho que pisa no pecado, que pisa na cabeça da serpente, né? A mulher que não conheceu o pecado. Então, essa mulher, né, que está de fato já no céu gloriosa, de corpo e alma. Se um dia todos nós ressuscitaremos, a Virgem Maria já está lá ressuscitada. E é mais nesse contexto. Contexto histórico. Acaba sendo sempre, né, contra ideias do tempo, mas aqui eu quero destacar um estudo sadio, né? A igreja se debruçou para poder definir o dogma, né? No sentido de, a Virgem Maria sofreu só a glorificação da alma, ou na escatologia intermediária, né, que é esse tempo em morrer e a ressurreição, né, que nós sabemos que todos nós um dia ressuscitaremos, né, a ressurreição dos corpos e, né, enfim. E aí, será que a Virgem Maria viveu então a glorificação só da alma ou de corpo e alma? Tendo em vista os privilégios que ela teve, até de uma redenção, né? De uma salvação antecipada. Será se então também aqui ela não sofreu essa ressurreição, essa glorificação antecipada? E o bônus desse dogma é: e aí, a Virgem Maria morreu ou não morreu? O dogma não se posicionou diante disso, né? Claro, falou da glorificação do corpo e da alma da Virgem Maria, que foi, né, ela foi elevada aos céus por conta dos seus privilégios, né, isenta do pecado, né, por ser imaculada. Enfim, ser mãe de Deus, tais privilégios, se antecipou a sua redenção, antecipou também a sua glorificação, a sua ressurreição. Mas quanto à morte, se foi morte ou dormição, acabou não se posicionando né, no dogma. Mas existem duas vertentes. Existe aquela que diz que a Virgem Maria, ela, assim como seu próprio filho, né, como a discípula que segue os passos do seu filho, ela também morreu e depois ela ressuscitou e foi elevada. Outra vertente diz que a Virgem Maria ela não morreu, ela só dormiu, porque ela era imaculada e a morte é o preço do pecado, né? Então ela só dormiu e foi elevada. E aí, o que você acha?
Gente, teria muito mais coisas. Ave Maria, poderia ter detalhado mais tudo isso, mas esse vídeo aqui é o resumão dos dogmas, tá? E aí, você gostou?